É um jogador que talvez seja até por ele que o James Rodrigues está indo embora da equipe do São Paulo. Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha! A bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barbudo Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos trazer aqui as notícias atualizadas do São Paulo para vocês e também falar aqui a respeito dessa derrota, né? Primeira derrota sob o comando do Thiago Carpini, primeira derrota da equipe do São Paulo nesse ano, nessa temporada, e a gente tem muita coisa para comentar a respeito disso. Antes de mais nada, aquela coisa de sempre, eu vou te pedir para curtir o vídeo, comentar as notícias, comentar esse jogo aqui comigo nos comentários. É sempre um prazer enorme ter todos vocês aqui no meu canal. Também pedir para você se inscrever, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo São Paulino que também tá bravo com a derrota, que também surgiu por algum motivo aí um sentimento de desconfiança depois de perder para Ponte Preta no Campeonato Paulista. Manda esse vídeo para ele, compartilhe, que vai ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Então vamos lá, ó, sem mais enrolação, vamos começar falando aqui a respeito desse jogo. Eu vi muita crítica ao técnico Thiago Carpini por ter utilizado o time titular, né? Foi com força máxima para cima da Ponte Preta. Olha, começando por isso, eu não sei se é uma boa crítica isso, porque assim, lógico, a gente vai pegar o Santos, né, que está entre os primeiros do Campeonato Paulista nas próximas rodadas. Vamos pegar o Red Bull Bragantino também nessa sequência. E já está perto da sequência decisiva, que é quarta de final, semifinal e final. O São Paulo ainda, querendo ou não, mudou o estilo de jogo, mas não tem ainda um jeito de jogar, não tem a cara ainda do Thiago Carpini. Os jogadores ainda não assimilaram 100% a nova forma de jogar. Então eu acho que quando você tem esse cenário, você tem que dar sequência para o time que é o time ideal, o time titular. E o Carpini falou que gosta de ter um time ideal. Por mais que ele tenha mudado constantemente, por mais que ele tenha rodado muito bem esse elenco. Outro ponto que eu acho válido é o seguinte: o São Paulo, apesar de estar entre os primeiros na tabela geral, né, que vocês sabem que é importante para decidir os jogos principais dentro de casa dessa competição, o São Paulo, no grupo do São Paulo, não está tão confortável. E está pior agora depois de ter perdido. É um grupo com times de muita qualidade, por mais que sejam times que não estão no Big Five, né, do Campeonato Paulista. E são times que deixam a vida de todo mundo difícil, mano. Todo adversário que vai pegar esse time tem dificuldade. Falando da Ponte Preta em si, o gramado, né, como falou o Thiago Carpini, também tem a questão de ser fora de casa. Todos os jogos que o São Paulo está jogando fora de casa nesse Campeonato Paulista tem sido complicado, tem sido difícil. Então, não é uma derrota, não é que isso justifique a derrota, mas a derrota uma hora ela ia acontecer. O Thiago Carpini falou de condições até de luz, de iluminação, e falou que isso não é ali um pretexto para perder o jogo. Era um jogo que a minha expectativa estava baixa, não que eu achasse que o São Paulo ia perder, mas eu queria ver Nicão, queria ver Ferreirinha, queria ver Eric jogando nessa equipe, queria talvez uma solução diferente para o Caleri ali, mas eu vi um time que está desgastado, vi os mesmos erros. Diego Costa, medíocre, já falei disso, eu canso de falar disso aqui com vocês, galera, mas não vou deixar de falar, não vou me omitir, não vou deixar de comentar isso quando sempre for necessário. Muito fraco, Diego Costa, não dá para ele ser titular. O Wellington, mais uma partida medíocre. Os demais, assim, o Rafael, não tenho o que criticar do Rafael. Acho que ele falhou nos gols? Acho que o nível Rafael exige dele pegar aquela primeira bola. A segunda é uma bola difícil, porque deixaram o cara chutar sozinho, sem marcação, né? Mas é uma bola que, mano, dava pra ele ter pego também. Mas eu não vou culpar o Rafael por essa derrota. O time jogou muito mal. O Luciano, pelo amor de Deus, o Luciano, mano, ele jogou mal contra a Portuguesa, ele jogou mal contra o Corinthians, ele jogou mal contra o Palmeiras. Contra o Corinthians ele perdeu uns 2 gols ali, contra o Palmeiras ele tava sumido de campo, a galera xingando o Nicão. Jogou mal demais, talvez a pior partida dele com a camisa do São Paulo. Ele conseguiu tirar um gol, o São Paulo ia fazer um gol e o Luciano tirou o gol ali, né, estando impedido.
uma partida simplesmente tenebrosa. Mas eu queria pontuar o Luciano, porque, galera, o Luciano é um jogador que talvez seja até por ele que o James Rodrigues está indo embora da equipe do São Paulo, né? Possa estar indo embora aí da equipe do São Paulo. Pense comigo, o Luciano é um jogador, mano, que desde o ano passado, essa é uma narrativa que vários torcedores do São Paulo estão fortalecendo já há algum tempo. Não pode ser reserva. Apesar dele aceitar ser reserva dessa equipe, é um jogador que, entre aspas, não pode ser reserva. E aí, o que acontece? Ele fica titular até quando não joga bem. É um caso parecido com o do Gabigol do Flamengo. O Luciano é ídolo, o Luciano decidiu títulos, o Luciano tem títulos importantes numa época que não era tão fácil, mas ele acaba tendo uma cadeira cativa, acaba tendo aí uma vaga no time que ela basicamente não pode ser tirada. E aí o James Rodrigues, que joga na função de 10, que é realmente um 10, um cara desequilibrante, não consegue ter uma sequência porque o Luciano tem que ser escalado todo jogo. E eu já falei pra vocês, o Luciano não é armador, galera. O Luciano não é camisa 10. A camisa 10 do Luciano ela é simbólica, ele é um segundo atacante. Ele joga numa função muito específica. Então, quando o James Rodrigues surgiu que o James Rodrigues poderia sair, a galera começou a falar: ah, mas tem um Lucas, ah, mas tem um Luciano, ah, mas tem um Galopo. Os três podem jogar de meia. Os três aí conseguem aí fazer essa função, a gente não precisa do James. Coisa nenhuma, coisa nenhuma. Isso não existe. O Luciano não é armador. O Luciano não sabe armar a equipe. O Luciano não tem passe pifador, o Luciano não se movimenta, não tem uma constância de jogador nessa posição que pede para o São Paulo hoje. O Galopo é um jogador que é goleador, assim como o Luciano, ele faz gols. Não é um meia armador, não tem como. O Lucas é rápido, o Lucas é decisivo, o Lucas é muito acima da média, mas ele não é armador, tem que saber diferenciar. É a mesma coisa de eu falar aqui: ah, mano, a gente não precisa contratar o ponta, porque o Caleri tá aí e o Caleri faz gol. Quer que uma coisa tem a ver com a outra. O Caleri fazer gol não quer dizer que ele seja um bom jogador pelos lados, um bom ponta. Então, assim, minha opinião, se com a opinião que eu falei pra vocês ontem, o James Rodrigues tem contrato com o São Paulo. Apesar de ter saído essa notícia de que ele não joga mais pelo São Paulo, ele tem contrato, meu filho. E tá com problema aí de resolver essa questão da rescisão, porque ele quer 10 milhões e o São Paulo não tem que pagar nada, porque o salário dele está em dia. Agora, se ele tem contrato, o São Paulo tem que forçar ele a jogar. Não existe, tem interesse do Besiktas, não estou me sentindo à vontade. Dane-se, você tem contrato, você vai jogar. E quem determina isso é o São Paulo, que é o chefe do James Rodrigues. Então, diante disso, eu acho que o São Paulo não deveria rescindir o contrato. Nós temos um problema de armação, nós pegamos times fracos até aqui. É um estilo de jogo diferente do Dorival. Não dá para simplesmente fechar os olhos para isso e deixar o cara embora. Essa é a minha opinião. Outra coisa que aconteceu no jogo de ontem, depois do jogo o Carpini foi falar a respeito da partida e ele deu uma coletiva diferente da que ele costuma dar, né? Ele falou da derrota e falou algumas coisas a respeito disso. E eu acho que ele não foi tão bem assim. A gente estava vendo o Carpini só falando de vitória, de título, e aí fala de Dorival, fala de estrutura, fala bem do jogador, é muito fácil. Mas quando tá na derrota ali, você vê que, por exemplo, o Rogério Ceni, ele queimava o jogador. Então, a ver como que ele vai responder se o São Paulo tiver uma sequência negativa dessa. Eu não gostei muito da forma que ele conduziu essa coletiva depois da primeira derrota no ano, tá? Eu acho que não tem necessidade de criar uma crise. A derrota ia acontecer em algum momento, mas não gostei do tom da entrevista depois dessa derrota. E vamos lá, galera, vamos falar de algumas notícias aqui com vocês saindo desse assunto do jogo, mas quero que você dê sua opinião, o que é que você acha, o que é que você quer pontuar desse jogo, deixa aí nos comentários, porque outra notícia que nós tivemos aí, galera, é que um torcedor do São Paulo colocou o nome da filha dele, tá? De Caleri. Eu não sei se lá na Argentina esse nome do Caleri ele é usado para homem e para mulher. Por exemplo, o nome Alisson lá na Inglaterra é usado muito para mulher e aqui a gente usa para homem, não sei. Achei bem interessante
Tem muita gente que tem identificação pesada aí com o Caleri, né? Eu gosto muito do Caleri, mas não sei se eu tenho coragem de colocar o nome do meu filho de Caleri não, mano. Talvez se ele ganhar uma Libertadores Mundial eu mude de ideia, mas apesar de gostar muito dele eu não faria isso. Quero saber se tu faria, deixa aí nos comentários, beleza, galera? Outra notícia que saiu aí que foi muito engraçada, inclusive, o João Moreira, o lateral que vem chamando a atenção demais, né, no São Paulo, ele simplesmente foi dar uma entrevista. Ele deu uma entrevista ali, né, mano, o cara do momento, todo mundo perguntando algumas coisas sobre ele, inclusive se ele vai jogar pelo Brasil ou por Portugal, né, ele é português, mas tem nacionalidade brasileira. O Moreira respondeu que vai ser uma decisão difícil, até porque assim, galera, pro Moreira ficar na seleção brasileira, ele tem que jogar de seleção a partir de agora, tá? Porque ele se destacando do jeito que tá, Portugal sendo um país pequeno, que não revela tanto jogador assim, logo ele vai para Portugal e aí não tem mais volta. Que nem o Diego Costa, que assinou agora com o Grêmio, e a seleção brasileira na época. A gente ficou sem o centroavante por muito tempo, por ele não ter tido oportunidades na seleção brasileira. Então quero saber a tua opinião também a respeito disso, mas o que chamou a atenção mesmo é que o Moreira tem a mesma voz do Neymar. Ele dando a entrevista lá, os trejeitos ali, né, mano? Não sei se é os substantivos usados também. O cara fala igual o Neymar. Parece que ele tá imitando o Neymar. Que negócio aleatório. Muito engraçado. Achei muito engraçado quando eu vi essa coletiva, essa entrevista do Moreira. Porque, mano, é igual. Indico a vocês darem uma olhada depois, mano, pra vocês atestarem. O maluco é igual o Neymar falando. E outra notícia, essa daqui mais importante, tá, galera? O São Paulo tem um novo jogador. São Paulo tem um novo atleta aí para contratação. O São Paulo está interessado no Rafael Navarro, tá? O Júlio Casares aí foi conversar com a dona Leila Pereira e, mano, entendeu ali que o Palmeiras não quer mais usar o Rafael Navarro, quer ir no mercado atrás de outra oportunidade. O São Paulo aí que não tem mais tanta vaga de estrangeiro aí à disposição. E o Júlio Casares teria convencido de que seria uma boa ideia para o Palmeiras, para a Leila Pereira, negociar o Rafael Navarro com o São Paulo. Mas aí vai depender do quê? Se o Palmeiras consegue um bom nome no mercado, se o Rafael Navarro quer jogar na equipe do São Paulo e tudo isso. Olha, na minha opinião, não é porque o Rafael Navarro foi mal no Palmeiras que ele é um bagre, tá? É um jogador interessante para ser reserva do Caleri. E ele teve um excelente momento no Botafogo. Então, falando a verdade aqui para vocês, eu contrataria o Rafael Navarro. Eu acho que o momento é esse. O jogador está em má fase no time, vai lá e contrata, porque você consegue contratar mais barato. Ainda mais o Rafael Navarro, que é um jogador que não vai ser utilizado por eles. O Palmeiras, não é que o Palmeiras está esperando uma proposta, o Palmeiras não utiliza o Rafael Navarro, é tanto que emprestou. E é um jogador aí que a torcida do Palmeiras já não tem mais paciência. Diante das oportunidades e da gente ter que acabar jogando com o Juan, né, uma Libertadores, eu prefiro o Rafael Navarro do que isso. Mas quero saber a tua opinião. Tu contrataria o Rafael Navarro? Mano, eu acho que é um jogador bom, eu acho que é um jogador bem interessante para se ter no elenco. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Comenta as notícias aí embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha o canal com aquele seu amigo. Tamo junto. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.